noite, o Você em Cena está no ar. E, gente, o programa de hoje, olha, eu tô super emocionada. É um programa assim que a energia já tá aqui, ó. Essa mesa já tá vibrando energia positiva. A nossa convidada de hoje é um diamante. É, gente, é um diamante. Você deve estar se perguntando, mas por que, Mônica, um diamante? É um diamante porque ela soube se lapidar com os desafios da vida. Isso é lindo, gente. O programa de hoje é uma lição para você que está assistindo. De repente, para você fazer história ou mudar a sua história. Muito boa noite, Adriana. Boa noite, Mônica. Boa noite para você que está aqui com a gente. Olha, hoje a gente vai aprender um pouco a quebrar crenças. A gente vai entender um pouco de que a gente não precisa começar no sofrimento para chegar na vitória. A gente está com uma pessoa que vai trazer muito ensinamento, não é, Mônica? Muito ensinamento. E vamos passar logo, né, a bola para ela. Por favor. E eu quero fazer a pergunta: quem é você em cena? Ai, boa noite. Primeiramente, Boa obrigada por noite. estar aqui, pelo convite da Mônica. Né, o universo nos colocou, né, Mônica? Nossa, que essa conexão, né? conexão que realmente foi um presente. Obrigada, viu? A sua vida, a sua amizade e estar aqui hoje. Bom, o meu nome é Roberta Schirman, né? Eu tenho 44 anos, sou mãe de 5 filhos, sou lá de Balneário Camboriú, na verdade natural de Blumenau, mas estou morando há muitos anos, agora eu estou de mudança, mas muitos anos lá no litoral, fiquei esperta, fui morar na praia. Ai, que delícia também, viu? E a energia do mar, né, para mim é muito importante. E, bom, sou filha de um grande empresário do mercado tradicional, fui criada dentro de uma família de alemão, de um mindset super tradicional que eu tinha que trabalhar muito, estudar muito. Fui muito cedo fui para a Europa, né? Estudei lá por muitos anos, falo 5 idiomas, aquela coisa, né? Comecei dentro daquilo que é o script que a gente aprende, que a gente precisa ter sucesso, né? Ter um casamento, ter filhos. O tradicional, né, Dentro Roberta? do tradicional. Mas a verdade é que quando a gente vai vivendo, nem sempre é todo esse romantismo e aquilo tudo, né? Porque a gente vai lidando com também aquilo que está dentro e a gente vai criando, na verdade, um personagem, né? Dentro para ser aceito dentro de uma sociedade. E eu fui fazendo, fui colocando todos esses atributos e aprendendo esses atributos para ser aceita e ser respeitada e ter aquilo tudo que meus pais esperavam de mim. Mas tive os meus desafios, né? Tive dentro da minha carreira profissional muito sucesso, né? Abri uma escola, um instituto de idiomas lá em Balneário Camboriú, tive muito sucesso. Depois eu resolvi abrir uma rede de franquias, então comecei a esse projeto de abrir franquias, porque eu entendia que quem tinha fortuna era quem fazia a rede, né? E eu tinha uma franquia de uma escola de idiomas. Eu via que eu trabalhava muito, aquela corrida dos ratos, trabalhando para pagar conta, e que eu nunca ia alcançar naquilo que eu almejava. Então eu fiz todo o projeto para fazer franquias. Mas tive alguns desafios também, quando você vai fazer tudo isso, vai colocar em prática isso. Tive os meus desafios na questão burocrática, né, na questão também de capital, porque eu queria fazer do meu jeito, com a minha força, com o meu dinheiro. E aí, no final, eu acabei desistindo dos meus projetos, fui continuar sendo dona de casa. Na época, eu tinha 3 filhos, já quando eu vendi os meus negócios, e fui ser dona de casa. Fiz mais 2 filhos. Mas eu era muito frustrada, porque eu fui criada num lar empreendedor, né? Eu fui condicionada a ter sucesso e sempre tive essa energia, né? Tive liderança e tudo isso. E aí eu conheci o marketing de relacionamento, né? Eu trabalho numa empresa de rejuvenescimento nesse mercado. E quando eu conheci, eu tinha acabado de passar assim, uma situação pessoal muito complicada. Eu tinha tido um relacionamento e foi um relacionamento que foi um golpe, na verdade. A pessoa se aproximou de mim, enfim, dentro de uma fragilidade de uma separação, eu com 5 filhos, né, filhos pequenos, e uma pessoa que realmente usou de má fé da pessoa que eu era,
da minha situação financeira e familiar, e acabou se aproximando e eu tive um golpe financeiro muito grande. E aí, quando eu conheci o multinível, conheci a empresa, a Junesc, que eu trabalho, eu fiquei, tipo, fascinada pelo plano de negócio, pela possibilidade que poderia me dar e a visibilidade que eu poderia ter também para poder ter esse negócio e mais, assim, de ser colocada novamente como uma... Ou seja, assim, porque como eu tive eu decepcionei minha família, né? E lembra que eu falei que eu buscava aceitação, eu buscava o reconhecimento deles. E naquela hora eu me sentia um zero à esquerda. Dentro desse ambiente familiar que você tá falando, né? Que, poxa, você sentiu um zero à esquerda porque você não estava correspondendo ali, de repente, o que a sua família estava esperando na sua cabeça isso, né? Lá atrás. Como é que era o relacionamento com seus pais? Como é que foi sua infância, Roberta? Então, meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. Foi justamente nesse momento que eu me desestruturei, né? Enfim, a gente vai falar mais pra frente, eu vou falar um pouquinho também dessa cura, né, que eu tô tendo, que justamente é onde eu perdi a referência de homem, tomei a dor da minha mãe da separação, né? Meu pai acabou saindo de casa numa situação bem conturbada, né, no dia do meu aniversário, aquilo tudo, e a gente, quando a criança não entende, então eu me senti culpada, achando que a culpa era minha. Enfim, situações deles, que era do casal, e que refletiu e que eu tomei para mim. Então eu acabei crescendo, como a gente sabe que as nossas memórias inconscientes é do ventre da nossa mãe até 7 anos de idade, nessa fase eu acabei tomando todas essas dores dela para mim. E aí eu comecei a olhar o masculino com dor. Eu comecei a buscar a aceitação e o reconhecimento do meu pai de uma forma assim, né, de idolatria, né, até com ele, porque eu queria que ele me aprovasse, porque eu ainda tinha aquela memória que ele me rejeitou lá atrás, que eu era culpada da separação. Porque eu não entendi, eu tinha 4 anos de idade. Então, o relacionamento com a minha mãe sempre foi de muita... Tinha uma certa briga, mas de uma cumplicidade, porque eu tomava as dores dela para mim. E com meu pai, sempre eu me sentia rejeitada. Então, eu sempre buscava meu pai alemão, né? Também, hoje eu integro e entendo que ele também teve os desafios com a mãe dele e com o pai dele, e ele estava replicando, na verdade, a educação que ele teve, de dura, onde o meu pai sempre foi muito duro, né? E ele, como me achava muito forte, como ele me via um potencial muito grande em mim, ele me endurecia ainda mais comigo, e aí eu me sentia rejeitada, eu não me sentia amada. Então eu fazia de tudo para buscar. Então era uma relação bem conflituosa, vou confessar que é bem conflituosa. E fez isso até que eu tive vários relacionamentos, quando eu era mais nova, abusivos até, né? Namorado que me batia, namorado que me enganava, que me traía, porque eu atraía esse tipo de relacionamento pela minha energia de carência, de dependência, e fazia tudo para que eles não me abandonassem. Então eu vou te dizer que foi uma adolescência, esse relacionamento, por isso que agora eu sempre falo da importância que a gente tem de cuidar das nossas crianças, né? E de cuidar dessas curas internas, porque reflete tudo quando a gente vai tendo no futuro, né? No nosso adulto. E todos esses desafios que eu passei foi por conta desse conflito e dessa ruptura familiar tão cedo. É engraçado, assim, quando você fala dessa sua ferida, né, emocional que foi desenvolvida inconscientemente pela criança, na psicologia a gente entende muito a rejeição como ela tem uma máscara chamada dependência na frente. Vê se faz sentido para você. Então, primeiro, quando você se apresentou aqui, com certeza todo mundo enxerga essa mulher poderosa, né? Você transparece esse poder, você já tem o controle com certeza absoluta.
né, dos seus emoções, dos seus sentimentos. Mas nesse momento da sua vida, a sua criança interpretou a separação, né, e criou uma máscara de dependência. Aí, sem sombra de dúvida, você foi buscar nas relações, né, e provavelmente naquele momento você se entregava para as relações. Totalmente. E você entendia que aquilo ia ser o seu porto seguro, né? Hoje você consegue entender que essa máscara já caiu, e qual o momento que você conseguiu observar que você já era uma mulher que não precisava de dependências e que aí você sim segue adiante? Então, Adriano, como eu falei, eu entrei nesse relacionamento abusivo e aí por isso até que eu entrei no multinível na Junés, porque naquele momento, quando eu enxerguei aquela oportunidade, eu falei, uau, é a hora que eu provo para todo mundo que eu posso. Porque imagina, te dá visibilidade. E aí o que, que aconteceu? Eu cresci muito rápido, porque eu sou daquelas que eu faço acontecer. Meu pai tem sempre isso, esse toque de Midas, que eles chamam, né? E aí eu comecei, a Roberta Furacão, que entrou e fez, revolucionou. E aí eu me dava esse lugar de empoderamento, né? E aí eu tinha, como meu mestre hoje diz, 4 inimigos: a fama, a fortuna, o poder e o prazer. Eu tinha isso, o multinível me deu essa visibilidade, porque como eu fiz muito rápido, e eu gerei um movimento onde eu me sentia empoderada. Inclusive, eu viajava pelo Brasil inteiro e fora, fazendo palestras de empoderamento feminino com a minha equipe de liderança. Só que chegou um momento, no multinível a gente, quando está crescendo, são pedras preciosas os níveis, né? Existe uma lapidação. Para que você seja um diamante no teu PIN e refletir também nos teus ganhos, primeiro você tem que ser na vida, né? E por mais que você saiba todas as técnicas, você sabe mostrar o plano, você sabe tudo do teu negócio, você tem a crença na indústria, a principal e mais limitadora que você não cresce é a crença em você mesmo. E aí é onde bateu. E aí eu cheguei a um momento que eu comecei a patinar no meu negócio. E como assim que eu ainda não bati o título que eu achava desde o meu ego que eu já merecia? Mas para você liderar com gente, pessoas, são relacionamentos, você primeiro tem que saber se relacionar com você. E aonde eu falei, comecei a bater, né? Bater na parede, porque a gente vai andando vai ficando cada vez mais apertado. E você vai, putz, e agora eu preciso trabalhar em mim. E aí, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Como em tudo. Eu conheci a física quântica, inclusive dentro da Junés, uma pessoa da equipe me apresentou um processo quântico que eu falei, eu vou fazer. Não, sem muita crença, né? Eu falei, já que eu tinha buscado todas as técnicas, religiões e tudo, porque eu sempre fui uma buscadora por esse buraco que eu sentia, né? E por também ser pisciana, sempre fui uma buscadora mais, né? Minha mãe também era uma pessoa muito conectada. Minha mãe morreu quando eu tinha 23 anos, quando minha filha tinha 9 meses, de um tumor na pineal, que é a nossa conexão com o divino. Minha mãe canalizava, minha mãe era uma pessoa muito espiritualizada, mas tinha muita dor, porque se perdeu nessa dor da separação. E eu herdei tudo isso, e também conectada, também tenho uma conexão espiritual muito grande. E aí eu conheci esse processo quântico que em uma semana que eu fiz essa iniciação, cara, depois da iniciação eu me olhei no espelho, meia hora assim, fiquei me olhando, tipo, parecia que eu nunca tinha me visto. E aí onde eu vi essa necessidade de realmente fazer esse mergulho para dentro. Em 1 mês e meio depois desse processo eu bati a bendita diretoria que eu queria alcançar. E aí eu falei, agora, quer saber? Eu vou agora mergulhar dentro de mim e tirar essas máscaras que eu criei desde o meu ego. Todas essas capas aí que a gente vai criando nessa personalidade, porque a gente não é essa personalidade, a gente primeiro é uma essência. Antes de chegar aqui e dizer que o meu nome é Roberta, que a minha mãe é isso, meu pai é fulano, e eu falar português aqui no Brasil, eu era uma essência eterna e divina que vinha habitar esse corpo. Então eu comecei a realmente tirar tudo aquilo que a gente vai aprendendo desde as circunstâncias e se conectar com a minha real essência, que é amor. Eu achava que a mulher ela tinha que ser forte, mas desde uma força
desde uma dor. Então, assim, hoje eu vejo que a fortaleza da mulher está na sutileza, né? Está nessa amorosidade, está nessa capacidade de ter empatia e compaixão, de conectar cada coração. Então, foi realmente nesse momento, como tu me perguntasse, nesse momento onde eu me vi desafiando e ali profissionalmente tudo, onde eu estava num colapso, onde eu me apresentava para milhares de pessoas e saía, né? Eu estava lá, mostrava uma mulher forte, empoderada, mas que eu saía e atrás do palco eu ia fumar uma maconha, falar aqui, não sei se eu posso, mas eu Pode, falo. a gente já agradece aí pela... Porque eu não podia, eu tinha síndrome do pânico, e aí eu comecei a fumar depois de velha, né, para não tomar remédio, e me sentia sozinha. Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Olha que interessante isso, E aí Roberta. foi onde eu falei, cara, eu preciso mudar. Olha que interessante que a Roberta disse, né? Esse processo de conscientização. Como a consciência é maravilhosa, né, Adriano? Ela disse aqui agora que ela palestrava para um monte de gente, para 20 mil pessoas, falava de empoderamento feminino, mas dentro dela, intimamente, você não sentia isso verdadeiramente, Roberta. Você precisou passar por um processo de autoconhecimento. A gente bate aqui muito, né, Adriano, no autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo na vida. Tudo. Antes da gente dar o primeiro transformador. passo. Exatamente. Antes da gente dar o primeiro passo, tem que se conhecer, senão não adianta. Você vai chegar no topo, você vai até realizar o seu sonho, mas vai ter um vazio dentro da Não pessoa. se sustenta. Não se sustenta. E ela falou da física quântica também. Eu sou apaixonada pela física quântica, estudei bastante também. E realmente, esse universo energético, quando você entra e você mergulha profundamente, parece que abre a tua vida. Você entende cada corpo sutil que você tem, não só o corpo físico, não só o corpo emocional, mas você vai além, o corpo espiritual, o corpo energético. Você vai entendendo e você vai separando por camadas. Como é que foi pra você mergulhar nesse universo e conseguir se entender, conseguir enxergar a tua essência e falar, caramba, essa é a Roberta? Foi um processo muito desafiador, né? Desafia a dor, né? A gente acha que o despertar ele é romântico. Eu falo muito no meu Instagram isso, falo que é aquela gente romantiza e na verdade é dor, é porrada, coisa, porque é iluminar suas sombras, mas para que você ilumine, que é levar a luz, que é levar a consciência das sombras, você precisa ver a sombra, você precisa sentir a dor. E é super, mas é transformador, transforma a dor também. É onde você, porque o princípio da cura, a primeira coisa é reconhecer aquilo que precisa curar. Porque a gente é muito fácil. E por isso que eu falo tanto no Instagram. Meu mestre, eu não entendi até. Por que a gente tinha que colocar as imersões? Porque eu trabalho com esse processo quântico, com a guia de um mestre, onde a gente faz imersões quânticas. Eu tenho até um diário de imersões no Instagram, onde eu coloco tudo. E eu perguntava, porque desde o ego, como que assim que eu vou botar tudo isso? Porque eu sinto ciúme, porque eu sinto raiva, porque eu tenho inveja, como que eu vou expor? Porque a gente está acostumada a colocar uma foto bonita e dizer que tá tudo bem, né? Colocar uma coisa um versículo bíblico e botar lá o peitão, o cabelão, né? A gente faz isso desde o ego. E como assim eu expor toda a minha fragilidade? Mas é quando você expõe a sua fragilidade que é a tua grandiosidade da tua alma. É onde você realmente vê a tua força. A força que realmente você tem dentro de você. É levar luz, né, a tudo isso que estava escuro. Então, foi um processo muito desafiador, mas muito transformador, muito revolucionário dentro de mim, né? Porque é uma revolução que você vê, muitas vezes teu ego explodindo, você querendo fugir, mas se você fugir, você foge de você mesmo, né? E a gente já tá tão ausente da gente mesmo quando tá no ego, né? Como assim que eu ia fugir ainda mais de mim? E aí fui fazendo esse processo, né, com muita força, porque o meu desejo de despertar é muito grande. E até então, quando eu cheguei na Junessa, eu falei, achei a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas. Eu tinha esse espírito de servir,
né? Eu falo muito da liderança servidora de Jesus Cristo, onde ele realmente dava e doava, e eu sempre fui muito assim. Mas também tinha muita dor, porque eu precisava curar. Então, quando eu conheci a física quântica e eu consegui integrar que a minha missão mesmo é a espiritualidade, é levar para as pessoas se conhecerem, é levar, eu falo que a Junessa, o multinível e tudo isso, são ferramentas para que te dê um microfone para falar do amor incondicional. Eu tô aqui hoje não para ser a Roberta, a líder, a empresária, eu tô aqui falando do amor incondicional, falando que precisa ter essa transformação para que a gente possa alcançar esse sucesso e se sustentar lá. Porque tudo que você se dispor a fazer, desde a energia do seu coração, você tendo qualquer ferramenta de trabalho e você colocar a expansão do seu coração naquilo que você está fazendo, você vai ter sucesso, né? Seja fazer o que for, seja pintar uma parede, ser pintor ou ser um grande empresário. Quando você se dispor a servir com amor, seja o que você dispor a fazer, com certeza você vai expandir na abundância, porque a abundância ela é muito mais do que o dinheiro. E aí eu encontrei justamente um sentido para minha vida, que é levar a missão da espiritualidade e do autoconhecimento para as pessoas. E aí nesse processo quântico eu me descobri como terapeuta. E aí é muito legal, Mônica, eu falar dessa passagem, porque até este ano eu não me posicionava como terapeuta. Eu comecei a fazer terapias quando eu comecei a fazer as lives ali na pandemia, porque eu era muito boa na câmera, né? Eu era muito boa em fazer stories, desde o meu ego, desde a minha personalidade. Mas eu me retraí. Eu perdi 11 mil seguidores quando eu comecei o processo. E eu pirei quando eu vi, porque tudo aquilo que eu construí e começaram a sair, porque não tinha mais aquela referência do lifestyle, de desconstrução, tudo, né? da desconstrução. E eu comecei, foi um processo interno ali bem transformador. E aí, quando chegou a pandemia, que eu vi as pessoas estão colapsando, estão dentro de casa colapsando, eu falei, eu preciso falar com essas pessoas, eu preciso expor, eu preciso ajudá-las. E aí foi como a gente começou a fazer lives. E aí eu comecei a fazer lives diárias, o Café Quântico, que foi muito legal. E eu falava do meu próprio processo. Tinha outras pessoas do processo fazendo comigo. E foi muito legal. E aonde eu comecei a fazer terapias multidimensionais, né? Porque as pessoas também estavam explodindo e precisavam. Só que eu não me promovia como terapeuta. O mestre que me falava, Roberta, ele me chama de Fada. Fada, vou dar uma terapia para fulano com você. Eu fazia, meu Deus, como é que eu vou fazer essa terapia? E eu não me promovia porque eu me sentia incoerente. Eu com tanta coisa por curar, como é que eu vou curar alguém e ajudar alguém? Você não se sentia capaz ainda de fazer? Eu me sentia incoerente. Vou vestir outra máscara. E era o que eu não queria. E eu fiquei reticente. Eu atrasei, vamos dizer, mas tudo é perfeito, a gente sabe que tudo é no momento certo. Mas eu evitava me colocar como terapeuta. E esse ano que eu assumi e integrei, desde um processo ali também comigo, de relacionamento, de tudo mais, de que eu sou só um canal, que eu sou só um instrumento, que eu vim como um instrumento mesmo, que eu não preciso me colocar desde a minha mente. Quando eu estou fazendo a terapia, é uma terapia multidimensional, onde é uma conexão, onde eu vou até a multidimensionalidade pela guia do meu mestre, e eu sou só um instrumento para receber aquela energia e plasmar, expressando, e as pessoas sentem tudo, as pessoas sentem, eu não tô com elas, porque é online, né? Mas as pessoas sentem tudo e a vida vai mudando, porque você eleva a frequência vibracional, você vai limpando todas essa densidade, enfim, vai havendo uma transformação na pessoa. E aí eu falei, nossa, mas realmente, aí o mestre sempre me falava, você é apenas um instrumento. E cada vez mais eu tenho integrado esse lugar onde eu vim para ajudar as pessoas a se conectar e encontrar a espiritualidade em si mesmo também. Muito bacana. Olha, eu quero pontuar algumas coisas aqui.
E quero que você vá me dizendo aqui se está certo, porque o nosso público, Roberta, é um público que busca, né, essa chavinha. Essa viradinha Sabe? de chave. O cara tá ali sentado agora, assistindo uma história, e você sabe muito bem que uma palavra, né, uma maneira de olhar por outro ângulo faz uma diferença muito grande na vida. Eu queria pontuar uma coisa que para mim ficou muito, muito clara aqui, essa questão do fazer para você. Eu vejo assim, uma parte da sua história você fazendo em prol de, né? Não era para você. Eu fiz uma live esses dias e eu quis falar, né, metaforicamente assim, faça para você, não faça para o outro. E eu usei fama e sucesso como expressões para dizer assim, a fama é para o outro, o sucesso é para você. Aí eu vi você falando aqui da sua história e eu vi você falando assim, sucesso. Aí em alguns momentos que você começou a falar, que você subia no palco e você falava para milhares de pessoas, você saía do palco destruída. Naquele momento você estava realmente, quem sabe, buscando essa fama para mostrar assim, pai, toma aqui, ó. Total. Toma aqui, ó. Isso aqui é para você. Total. Olha a dor, olha onde está a dor. Se você olhar a Roberta, como a gente está tendo o privilégio de ver aqui, você acha que a mulher, hoje, claro, mas assim, ela é Sherman, né? Para fazer uma conexão, família Sherman, que dá voltas e voltas pelo navegador. mundo. Né? Imagine o peso que ela carrega desde o início da história. Começou já com esse né? peso com sobrenome. um sobrenome de peso. Imagine as metas que foram traçadas, não por ela, mas por outras pessoas para a sua vida, e você teve que cumprir, até um determinado momento que você enlouqueceu, você explodiu. E aí talvez nesse momento, né, que é o momento do colapso, é o momento que aquilo faz você parar e dizer assim, pô, eu estou fazendo isso para quem? Né? É tanto dinheiro, é tanto prestígio, é tanto poder, é tanto glamour, é tanto prazer, como você mesmo falou, né? Mas para quem? Não é? E aí quando você volta e você entra na sua própria história de vida, e isso eu bato muito, assim, eu digo, eu tenho um treinamento de ressignificação emocional, eu trabalho com essa especialização e eu levo as pessoas na dor. Meu trabalho inicial é levar a pessoa para a sua dor profunda e fazer com que ela entenda dentro da sua sombra, né, dentro do seu pior pesadelo, dentro do seu pior veneno, que é ali que está o ensinamento, é ali que está a transformação. Isso é muito legal, porque hoje você pode estar aí e dizer assim, cara, cheguei no fundo do poço, sabe? Mas pare para pensar, você está fazendo, o que você está fazendo hoje é para você, está dentro da sua história, está dentro do seu sonho. E se você tiver alguma dúvida, busque essa resposta dentro da sua própria história, porque assim como a Roberta está trazendo, ela consegue com muita clareza dizer a dor, né? Usando até um pouco da família Sherman, assim, da onde saiu o barco dela, né? Assim, como começou a sua história de vida e como isso está sendo conduzido hoje por você, não é? Aí você encontra a espiritualidade e parece que tudo vai chegando e tudo funciona e aí você vai sendo lapidada, como a Mônica falou, e vai chegando nos seus estágios máximos. Faz sentido para você? Totalmente, totalmente. E justamente eu aprendi neste processo que eu não me amava. Porque eu buscava o amor no outro que me preenchesse, porque desde pequena nós aprendemos que a gente precisa achar a metade da laranja. Sim. Alguém que nos complete, como se a gente fosse metades, né? E justamente eu aprendi nesse processo quântico que eu tinha que encontrar o meu próprio amor em mim, ser sustentável, meu mestre sempre fala, sustentável no seu próprio amor. Né? Onde você realmente seja inteira, tão inteira e se ame tanto numa elevada vibração de amor, porque nós somos energia, nós somos amor. Essa é a nossa essência amorosa. Nós somos amor incondicional. Só que a gente tem o apego, o medo de perder, tudo isso que a gente vai criando, né, desde essas memórias, desde essa estrutura egóica que estamos nesse corpo físico, com essa mente que nos foi colocado, e a gente se esquece desse amor, né? E eu realmente, desde essa limpeza, desse
trabalho energético, de limpar essas memórias, de ir profundo, que a física quântica faz isso. Ela vai naquela memória celular e consegue fazer uma reprogramação e a gente fala que é transcender as memórias, onde você leva a compreensão macro, a compreensão de amor, aquilo que aconteceu e não fica na dor, você transforma, né, essa informação a nível celular, que a física quântica faz isso. E quando eu fui fazendo esse trabalho de limpar essas memórias e integrando cada vez mais que eu sou amor, eu comecei a dar amor a mim mesma. Eu comecei a me priorizar. Eu comecei a fazer as coisas por mim. Entende? Sem buscar aceitação. E sim, quando eu faço para o outro, eu faço de forma incondicional. Sem esperar nada em troca, sem esperar um reconhecimento, sem esperar que me respeitem. Porque a gente fala, como assim eu faço tudo por você? Porque determinado, a gente faz e chegando quando acontece qualquer coisinha que o meu ego, alguém não fez aquilo que eu achava que deveria fazer para mim ou não atuou da forma que eu achava que deveria atuar, eu falo, como assim? Mas eu faço tanto por você? Expectativa em relação ao outro. Isso é totalmente. Então você não fez de forma incondicional. Sim. Claro. Né? Então hoje eu aprendi também a dizer não, a me priorizar a minha energia. Né? E quando eu estar inteira, consciente, presente, esse sentido de presença. Eu aprendi a estar presente, porque a minha vida inteira eu fui ausente. E quando a gente está ausente, a gente não tem amor pela gente. E nem por ninguém. A gente tem expectativa, a gente tem apego, a gente tem tudo menos amor. Né? Então foi realmente um trabalho interno muito profundo que eu fiz, que é um processo realmente transformador, que fez eu mudar essas chaves todas na minha vida, assim. E hoje cada vez mais, e hoje eu também integro, por exemplo, assim, agora eu comecei a trabalhar, já estava trabalhando, mas agora mais forte com as crianças, né? Como eu sou mãe de 5, tive escola, meu primeiro trabalho foi ser ajudante de classe. Quando eu tinha 15 anos, eu era ajudante de classe. Num período eu ia para a escola, no outro eu era ajudante de classe numa pré-escola do meu colégio. Não ganhava nada, mas eu queria estar lá. E agora eu consigo integrar também, eu sou terapeuta multidimensional para crianças. O quanto é necessário a gente trabalhar a energia dessas crianças que estão chegando aí com uma informação nova, ausentes do seu próprio amor, porque os pais colocam suas expectativas, suas frustrações neles, e o quanto a gente tem a obrigação, a responsabilidade. A gente fala de deixar um mundo melhor para os filhos, mas a gente esquece de deixar filhos melhores para o mundo, né? Pessoas melhores para o mundo. E agora eu estou realmente vendo também de ajudar essas crianças a já desde cedo ter essa conexão energética, essa limpeza, né? essa reconexão, e também encontrar esse amor dentro delas também, enquanto a gente tem que cuidar. Então, assim, esse processo foi muito transformador para que eu pudesse encontrar o amor dentro de mim, transbordar dentro de mim esse amor, elevar minha vibração para poder ajudar também, tanto adultos quanto crianças, a gente realmente levar um mundo com mais amor. Mas o amor, para dar para o outro, tem que começar dentro da gente. A Roberta tocou num ponto muito importante, que é a aceitação. Quando você fala, né? Nossa, mas a gente tem amor incondicional, a gente fala que a gente está fazendo por amor incondicional. De repente, a outra pessoa diz alguma coisa que não afeta o nosso ego, que a gente não gosta, deixa de ser incondicional. Então, a expectativa que a gente coloca no outro, na verdade, são as nossas expectativas. Total, o outro é um espelho. Exatamente, a gente olha e se vê. Então, como é importante a gente se conhecer, novamente falando de autoconhecimento, se olhar no espelho e realmente falar, nossa, eu sou a Roberta e eu sou essa pessoa aqui, como você fez. Eu sou isso aqui. É isso que eu sou. Como foi pra você, Roberta, quando você se olhou no espelho e você viu esse mulherão que você é, que você sempre foi, que só precisava você ir lá atrás e, de repente, encontrar essa essência? Quando você olhou pra você e disse, Roberta, eu te amo verdadeiramente. Como é que foi? Eu vou te falar que eu ainda estou no meu processo, né? Eu sou bem sincera que eu ainda, muitas
muitos momentos eu não me sinto... Eu falei pra você quando eu cheguei aqui, tô nervosa. Porque era muito mais fácil falar e desde a minha personalidade. É um processo que eu tô tendo de descobrir, eu tô no meu processo, não tô iluminada, né? Mas hoje eu vejo o brilho que eu tenho. Hoje eu vejo o quanto eu sou amorosa, o quanto de verdade, o quanto eu plantei sementes no meu caminho, porque eu sempre fui uma pessoa, uma essência amorosa, só que eu não sabia disso. Eu sempre fui uma preciosidade, e até por isso que fui enganada muito, porque eu era muito ingênua, muito pura. E eu não sabia disso. Hoje eu consigo ver a beleza em mim. Eu vejo que eu ainda tenho muito pela frente, né? Eu ainda tenho muito que me lapidar. Eu tenho muito ainda para florescer. Eu ainda sou um botãozinho, mas eu estou florescendo. E eu consigo ver a minha sutileza, o meu amor, o quanto eu sou uma ótima mãe, com as minhas limitações. Claro, eu falo para os meus filhos, hoje eu consigo expor minhas fragilidades para eles e falar, olha, mamãe não é perfeita. Isso é tão importante. Sabe, eu ainda tô no meu processo. Claro. Ainda tenho raiva, ainda tenho ciúme, ainda tenho apego, ainda tenho medo, ainda tenho uma menina aí que está curando. Ainda tem uma criança lá atrás que está no seu processo de cura. Eu estava lá na casa do meu pai. Eu ainda tenho limitações para chegar nele, dar um abraço e ser quem eu quero ainda ser. Mas eu estou no caminho. E é contemplar esse caminho, né? É contemplar, eu acho que é isso, né? Que é a beleza do processo. E isso se chama processo. E a vida é um processo. Claro. Né? Então eu vejo hoje a beleza em mim. Eu consigo ver esse mulherão, né? Mas eu sei que esse mulherão tá ainda florescendo, né? Então eu consigo ver que eu tô no meu... Mas eu fico assim, Roberta, tu é foda, você tá no caminho certo. Eu consigo contemplar que eu tô no meu caminho certo. Hoje eu sei que eu tô no meu caminho certo. Mas isso é muito importante, viu, Roberta? Porque as emoções, elas vivem, elas convivem com a gente e irão conviver por toda a nossa vida. Né? Quando você fala assim, eu ainda tenho, não, você vai continuar tendo. Continuar tendo medo, continuar tendo raiva, continuar tendo tristezas, alegrias e todas as emoções que vão sendo afloradas ao longo da nossa vida, porque nós somos seres humanos e é assim que nós somos. Né? Mas a grande diferença, no meu entender, é justamente no seu encontro com você mesmo. É a hora que você se descobre. É a hora que você descobre a sua fragilidade, a sua sombra e também a sua virtude, a sua luz. E você consegue, né, dentro de um acordo entre você e você mesma, tem um estudo que eu gosto muito, né, que é a teoria das partes, onde a gente se encontra e ali a gente cria o nosso acordo e está tudo bem. A gente começa a entender que nós somos luz e sombra, né? Que nós somos alegria e tristeza, que nós somos felicidade e frustrações, e está tudo bem, porque a vida é assim e a vida segue. E nós temos que ter, sim, né, esse poder de transformar. Outra coisa poderosa da Roberta, tempo. Você vê que ela não está preocupada com o tempo, ela fala assim, eu descobri agora, e está tudo bem, sabe? Porque a sua história te trouxe até aqui. Honrar a sua história, né? Olhar para a sua história. Eu tenho um termo que eu gosto muito também, que eu falo assim, Roberta, aprenda a contar a melhor versão da sua história. A melhor versão, você é o protagonista. Você é o roteirista desse negócio. E entenda que a sua história te trouxe até aqui. E você tem o direito de fazer dela o que for melhor. A gente não pode deixar ou transformar aquilo que já passou, né? Mas a gente pode transformar, sim, aquilo que vem pela frente. Então... Roberta, eu quero te convidar agora, você sentada aí nesta máquina do tempo, como assim a gente chama, eu quero que você traga para a gente assim, os 3 momentos mais incríveis da sua vida, que você pode pontuar e dizer assim, olha gente, esses 3 momentos foram transformadores, foram mágicos na minha vida e me trouxeram até aqui. Ai, 3 momentos, gente. São tantas emoções. Sei, ai, só 3. Pensa aí. Gente, não sei, de dor ou de amor? Não, feliz, coisas importantes da sua vida, transformadoras. Assim, eu acho que
o nascimento dos filhos, né? Eu tive momentos assim, principalmente o meu último filho, Benjamin. Eu tive uma situação de saúde muito grave, porque eu tive 5 cesarianas. E minha última gestação eu quase morri. Tomei 28 bolsas de sangue. Nossa. Eu fiquei em Campinas, nenhum médico queria me atender, um médico lá da Unicamp que quis me atender. Eu fiquei meses no hospital, longe da minha família. E eles não sabiam, fazia ressonância todos os dias, ultrassom todos os dias, andava de cadeira de roda. Foi muito desafiador, tomava injeção, enfim, porque foi o pior caso dentro da obstetrícia. E foi assim, era trágico, né? Muito. Eles não sabiam realmente se eu ia conseguir. E ele nasceu morto, nasceu com APGAR 1, né? Aquela notinha que dá para os bebês, e tiveram manobras, e ele ressuscitou. E a mim também, né? Eu fiquei dias ali. E quando eu saí, é um renascimento. É quando você fala, eu consegui. Meu filho está com saúde, ele ainda ficou 3 meses na UTI, mas não teve nenhuma intercorrência, não saiu 100%, nunca teve nada neurológico, né? E esse foi um momento, assim, onde eu passo um filme na nossa vida. Onde você fala assim, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou fazer as coisas por mim. É onde mais você até tem a consciência, onde você tem toda a claridade daquilo que você quer e aquilo que você não quer, né? E foi uma vitória, assim, foi algo que, foi um momento transformador na minha vida. Só que a gente volta para os padrões, né? Quando você não faz um trabalho realmente de autoconhecimento, e eu acabei entrando no automático de mãe, de mulher, entrei de novo numa separação, e entrei na minha dor de novo, e eu acabei não seguindo uma transformação, mas foi uma virada de chave, assim. E foi uma vitória, quando eu saí daquele hospital, todo mundo batendo palma, e eu entrei, fui pro hotel, primeira vez que eu tomei um café da manhã longe do hotel, assim, no hotel, foi algo assim que foi um momento incrível da minha vida, porque eu me senti muito vitoriosa, senti a presença da minha mãe comigo, senti que eu podia qualquer coisa que eu quisesse na minha vida, porque eu tinha tanta força dentro de mim, e aonde eu encontrei a minha força, onde eu descobri que eu era forte. Que incrível. Nossa, traga mais 2 momentos mágicos. Nossa, o meu mestre, ele é uma reconexão de vidas aí, né? A gente tem uma conexão muito especial. Eu entrei num processo quântico e ganhei um companheiro, e eu casei, né? Nós nos casamos. Tô aí num processo também, né, de reconexão comigo, onde eu acabei caindo novamente numa repetição de padrão, mas eu tô nesse processo também. Se eu não tivesse passado por isso, eu também não reconheceria que eu tinha caído numa repetição de padrão, mas a gente casou no ano passado e foi um momento muito transformador da minha vida, assim, onde eu vi que tudo que eu vivi foi para viver aquele momento, né? Agora eu vou me emocionar. Foi muito mágico. E pela primeira vez, eu tinha casado outras vezes, né? Mas pela primeira vez eu realmente estava sentindo tudo aquilo. Era como se eu estivesse começando uma nova vida, de verdade. Desde a Roberta, que realmente é. E foi lindo, assim, eu acho que o momento mais, tirando, né, um dos meus filhos e tudo, o momento mais incrível para mim, mais transformador, mais emocionante, de maior alegria que eu tive. E vamos ver outro. Foram tantos, mas eu acho que, como eu falei, o nascimento de cada filho foi muito especial. Da minha primeira filha foi um momento também muito especial, porque também eu morava na Suíça, estudava fora, engravidei na faculdade, vim de férias, conheci um paulistano e acabei tendo ela, né, engravidando, passei os desafios. Meu pai, como eu falei, um alemão,
uma pessoa tradicional, onde, imagina, ele fez tantos planos, né? Eu morando na Suíça, na melhor faculdade de hotelaria do mundo, ele montando hotéis para que eu cuidasse, e de repente eu apareço grávida no último semestre de faculdade. 2 dias antes de ir, eu descobri que eu estava grávida. Para o meu pai foi um balde de água fria, como se a filha não, imagina, frustrou os planos dele. Só que aí, quando ela nasceu, então foi toda a dificuldade da gestação, né, da rejeição da família, um medo e tudo mais. Quando ela nasceu uma outra Roberta, né? Nasceu a Roberta, a mãe, a Roberta que pôde entender a minha mãe. A gente terminou, eu e o pai dela, um mês antes de ela nascer, mas eu tava sozinha, mas eu estava tão forte ao mesmo tempo e me redescobrindo como mulher. E foi muito mágico, porque 9 meses depois minha mãe morreu. Eu não entendia o porquê que eu tinha engravidado. E hoje eu vejo que tudo tem um porquê, né? E se eu não tivesse vindo para o Brasil e passado, minha mãe ensinou como ser mãe, como dar um banho, como cuidar. E ela curtiu aquela neta como ninguém. Eu falava que eu só amamentava, porque ela pegava, ela que cuidava, ela que fazia tudo, ela que decidia o enxoval. E 9 meses depois minha mãe morreu. Eu morava 6 anos já na Europa. Se eu não tivesse engravidado, eu não teria curtido o último ano da minha mãe, né? Então, e ela que me ensinou a ser mãe, e vieram 5 seres logo depois. Né? Então, quando eu via o meu filho já chorando de cólica, eu olhava, eu escutava o choro, eu já sabia se era cólica, tudo, porque minha mãe me ensinou isso. Então, eu tive um privilégio de tê-la ao meu lado na minha primeira gestação, ao meu lado quando nasceu. Então, foi o nascimento da minha primeira filha, que foi onde nasceu uma outra Roberta. Que maravilha, Gente Roberta. do céu. Eu quero só finalizar essa nossa primeira parte, porque assim, fica claro para você que você está procurando você mesma, né? Porque todos os pontos que você trouxe positivos da sua vida estão relacionados a essa transformação. Porque você é uma empresária, você é uma mulher poderosa, você é diretora global de uma multinacional, né? Você é uma mulher bem-sucedida financeiramente, em suma. Mas tudo que você trouxe para a gente aqui foram transformações de um ser humano. E você tinha falado das luzes e sombra, né, Adriano? E eu vejo muito assim, antes o meu ego, a minha dor gritava, né? Cada vez mais que eu me conheço, ele ultimamente, cada vez mais que eu me conheço, ele vai sussurrando. Ele já não tem mais muita voz. Porque aquilo que você falou, quando a gente reconhece e vê, a gente tem 2 opções. A gente consegue ver com consciência que é ele, a gente consegue ser observador, a se observar, né? Que esse processo quântico nos ensina e nos incentiva a isso. E silenciar e integrar que eu sou luz. Não é ter medo, como você falou, que a gente vai ter medo, a gente vai ter tristeza, mas é ir além do medo. Usar ele a seu favor. Fazer porque eu sei que eu sou luz. Claro. Quando eu integro quem eu sou, eu até vi que você falou de comunicar quem você é. A importância de comunicar quem você é. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei que eu sou luz, que eu sou amor, eu me torno, como o mestre fala, inofendível. E aí basta, porque eu sei quem eu sou. E aí tudo muda. É suficiente. E aí, quando muda dentro, tudo muda fora. E aí você alcança tudo que você quiser, desde a essência do coração. Roberta, foram tantas viradas de chave que acho que todo mundo que está assistindo teve. Inclusive, você carrega uma chave. É a chave do coração. A chave do coração. Tanto que a minha terapia chama Abrindo Portais. Esse é o meu dom. Legal. De conectar o coração das pessoas. Agora eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você desse, de repente, um conselho para quem está assistindo. Alguém que ainda não conseguiu ali, está tentando virar a chave, mas parece que está emperrando essa chave, tenta de novo e tenta de novo. Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Movimento. Realmente confiar e ir em direção ao que o seu coração fala. Ser surdo para o mundo do que a mente, do que diz, e escutar o coração, né? E realmente se colocar em movimento, dar o passo. Porque quando a gente dá o passo, Deus coloca o chão, né? Mas ser fiel a nós mesmos, sempre.
e atuar. Né? O meu mestre diz que a gente tem informação do coração, mas se a gente tem a informação e não atua, né? Receber informação e não atuar é como caminhar sem avançar. Então, você realmente, para avançar, você tem que ter ação. Não adianta só, né, escutar e aí ficar na inércia. É no movimento, é no processo, permitir o processo. Né? Permitir entrar em movimento de realmente se conhecer e se mergulhar. E mergulhar, porque é na profundidade, quando tem um tsunami, quando tem um tsunami, quem está na superfície morre afogado. Mas quem está lá no fundo, na calmaria, é onde a gente consegue sobreviver e ver com claridade. Quando as raízes são profundas, pode o tempo, a ventania, mas então é mergulhar cada vez mais profundo. E realmente se permitir se conhecer, não ter medo do que vai encontrar. Que papo incrível. Eu não quero terminar esse programa, mas eu tenho que terminar. Não quero terminar, gente. Eu vou vai até meia-noite. Não quero saber, em direção. Não quero saber. Não tô com coragem de terminar esse programa, hein, Adriano? Você sabe que eu tenho a pergunta que eu não posso ele calar. Vai ter que fazer pergunta. Eu tava só aqui assim, ó. E ela pode ser bem direta se ela quiser, mas é uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Hoje você, né, no seu camarote emocional, como eu chamo, olhando toda essa trajetória de vida, lá de trás até o tempo presente, você passaria por tudo outra vez para estar exatamente como você está hoje? Totalmente. Ou você mudaria alguma coisa? Totalmente, não. Eu honro a minha história. Cada tropeço, cada pedra, tudo, cada espinho, porque eu sei que no espinho também tem uma semente de flor ali, né? E que realmente eu, com as minhas pedrinhas, eu estou construindo o meu castelo. Muito bom. Dia a dia. Obrigado. Não mudaria nada. Maravilha. Gente, preciso terminar esse programa. Oh. Não, gente, meu coração tá aqui, ó, pequenininho, porque eu tenho que terminar, mas enorme, porque que papo incrível, Roberta, que história de vida, que lição que você deu Obrigada. a mim, ao Adriane, todo mundo que tá assistindo. Acho que você engrandeceu ainda mais, sabe? Essa tua energia, é uma energia que a gente sente mesmo, que a gente se conecta do assim, coração. automaticamente, exatamente, porque é de verdade. É de verdade, é real. É uma energia que vem, começa a brotar e de repente você tá envolvida nessa energia. Você fala, não, deixa eu ligar pra ela, peraí, vamos falar mais um pouquinho, que a gente se conecta dessa maneira. Demais, né? É uma coisa de alma, uma coisa impressionante. E você tem esse brilho no olhar, você fala realmente com amor. Somos luz. Somos luz. É só a gente permitir que essa luz brilhe dentro da gente. Muito obrigada por ter participado Obrigada do programa. a você Foi por um ter me privilégio. convidado. Obrigada de Obrigada, verdade, Adriana. viu? Obrigado, gente. Espero que você tenha aprendido bastante, como a gente aprendeu. Uma mulher que, dentro da sua transformação, hoje ajuda muitas pessoas a se transformarem. Muito obrigado, Roberta. Gratidão. Muito obrigado a você. E até a próxima. Beijo! Até semana que vem. Gratidão. Tchau!